Muito bem, gente. Olha só, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura, autorizou o Exército a comprar 98 veículos blindados. Ela derrubou a decisão do desembargador João Batista Moreira do Tribunal Regional Federal da Primeira Regional Federal da Primeira Região, que determinou uma ordem inicial de suspensão da aquisição. Moura argumentou que, ao contrário do que consta na decisão agora revertida, não há previsão de o Estado gastar 5 bilhões de reais na negociação dos blindados. A União mencionou o esforço de diversos setores para garantir condições orçamentárias para a compra desses blindados. Para a advocacia pública, atrasos no procedimento podem gerar prejuízos aos cofres estatais diante de possíveis reajustes ou até mesmo rescisão contratual, sem contar o eventual trabalho de refazer todo o processo de compra desde o início. Como é que você vê isso, Conrado? Acho que nós temos um pequeno problema no áudio do Conrado. Não, agora sim, perfeitamente, Conrado. Em respeito aos demais contendores. Bom, mas o que a gente enxerga aqui é uma tradição das negociações com o poder público. Os preços já vêm sempre acelerados, a maior, por quê? Exatamente por essas demoras, por essas falhas consideráveis. A gente está vendo aqui também uma dotação orçamentária que foi feita de maneira regular, de maneira responsável, para conseguir esses valores de 5 bilhões para a compra de cerca de 100 tanques. Nós vimos também que foi paralisado pela própria justiça essa negociação. Agora vem sendo liberada mais uma vez. O que a gente consegue ver aqui é que muitas vezes tem mais a ver com uma guerra política que está por trás do que o próprio respeito da lei. A gente está vendo aqui que são interesses muitas vezes relacionados com as Forças Armadas, que nesse momento crítico que a gente vive no Brasil, tem muita gente que apoia e muita gente que não apoia. E aqui eu quero fazer só rebater um pouco o que o Serrão nos falava quando ele diz, está tudo sendo feito dentro da lei aqui no Brasil. Não. Está tudo sendo feito pela justiça, mas não dentro da lei. A lei pressupõe o processo legislativo que ocorre pelo nosso Congresso Nacional, que diz o que eu posso ou não fazer. E eu, enquanto cidadão, estou apto, livre a fazer tudo que a lei não me proíbe. Quando a gente tem um TSE, um STF, que chama para si essa possibilidade, se autodeclara com superpoderes para decidir o que eu posso ou não fazer, a gente tem uma corruptela da nossa Constituição. Portanto, esse sistema já está de longe fora do constitucional. Quando a gente fala do Poder Legislativo que está tendo uma afronta constitucional, a gente tem o artigo 103, parágrafo 2º, rasgado completamente. A gente tem também quando o nosso próprio Congresso Nacional, não só o Senado, que pode puxar as orelhas dos ministros do STF, a gente tem o artigo 49, inciso 11 da Constituição, que é a prerrogativa do Congresso defender a sua chancela legislativa. Portanto, tudo que a gente vê aqui é uma guerra de interesses. Existe essa guerra no Congresso, existe essa guerra no STF, também existe essa guerra agora para dizer se nós podemos ou não podemos comprar tanques de guerra para o Brasil. Serrão, quer responder? Eu vou chamar o VAR, porque eu vou repetir e insistir. Está tudo sendo feito dentro da lei, sim. O Brasil é um país que, lamentavelmente, tem um regramento excessivo. E o excesso de leis aqui, muitas dessas leis não atendem ao requisito fundamental da legalidade e da legitimidade, Conrado. Esse que é o ponto. Estão usando a lei. O operador ali que está fazendo a maldade está usando a lei. Agora, lei estrito sensu é só aquela que passa pelo processo legislativo nas nossas casas legislativas. Mas eles estão usando essas também. A questão é essa. Está tudo aqui um processo disfarçado de uso do regramento. Esse é o ponto que a gente tem que bater e não pode ser assim. Abuso legal. A lei tem que seguir a legitimidade e a legalidade. Se não está acontecendo isso, legitimidade e legalidade não vale o processo. Está havendo a São as leis ilegais que a gente tem no Brasil, né, Serrão? Corruptela da lei. Concordo contigo. Então esse detalhe que a gente tem que fazer, porque ele é um atenuante, né? Porque os inimigos desse processo legal, eles usam esse argumento. Não, está tudo dentro da lei, da ordem, da democracia. O papo da democracia é papo furado. Esse caso dos tanques é um caso emblemático. É mais um caso de sabotagem direta à imagem das Forças Armadas. Por que ocorreu essa ação
nesse momento assim crítico, no momento que a sociedade brasileira está recorrendo aí de maneira acertada ou equivocada ao emprego das Forças Armadas para dar uma solução para um problema que é político, você tem uma decisão, um partido político entra com uma ação para questionar a aquisição de melhoria do equipamento da Força Armada, coisa que já vem sendo discutida lá de trás, exaustivamente planejada, com toda a transparência e segurança, e aí vem uma decisão juristocrática e, pum, aperta o botão, atrapalha todo um processo de modernização da Força Armada, que só ia adquirir inicialmente 2 tanques para protótipo. Isso foi claramente explicado, estava claramente descrito no processo, que foi maldosamente cancelado e agora, sabiamente, uma outra decisão, a gente tem que aplaudir quando tem juízes em Brasília, né? A juíza Maria Tereza, ela é um grande exemplo de magistrada equilibrada que nós temos aqui. Ela identificou o problema, viu que a Força Armada estava correta e restituiu essa compra para que nós possamos modernizar a nossa frota de tanques, que está completamente defasada, 40 anos. Então isso é um absurdo, mas a esquerda, a preocupação dela é só esculachar os militares. E vai começar agora a temporada de esculacho geral, de avacalhação e desmoralização completa das Forças Armadas. Isso não pode acontecer, porque Força Armada é uma instituição permanente do Brasil que tem que ser respeitada. Como disse bem o presidente Lula, concordo dessa vez com ele, o militar não tem que fazer política, mas tem que ser muito respeitado, porque ele representa a política maior do Brasil na defesa nacional. Muito bem. Conrado, eu vi que você me pediu a palavra. Antes, deixa eu só fazer uma pergunta para o Dr. Cristiano Vilela aqui, e uma pergunta que eu acho que todos que estão nos acompanhando se fazem nesse momento que a gente está discutindo esse assunto. Existe essa compra dos blindados promovida pelo Exército e existe também a situação política que nós vivemos hoje no Brasil, hoje dia 15 de dezembro. Minha pergunta é muito simples, doutor. Dá para separar uma coisa da outra? É possível agir sem o fígado, sem a emoção que nós estamos vivendo agora? Afinal de contas, cá entre nós, de alguma forma, é um tema que mexe com as emoções das pessoas. Sem dúvida, Paulo. A questão é que o papel do juiz é tomar esse tipo de decisão de uma forma desapaixonada. E do ponto de vista formal, do ponto de vista institucional, é competência do Poder Executivo, através do seu Ministério da Defesa, dos seus órgãos competentes, desempenhar a aquisição desse tipo de maquinário. Se o Executivo está colocando um orçamento maior ou menor para essa ou para aquela área, não é prerrogativa do Judiciário se imiscuir nesse tipo de questão. Evidentemente, o Judiciário pode entrar quando houver infração à lei. Então, olha, tem que fazer uma aplicação de X% em educação. Opa, colocou X menos 2. Não. Então, o Judiciário pode entrar, porque é aplicação da lei. Agora, numa situação que cabe à discricionariedade do Poder Executivo, não cabe esse tipo de intromissão. Por isso que, na linha do que foi dito agora pelo Serrão e na linha do que a gente vem colocando várias vezes, o Conrado, o Constantino, diversos colegas aqui na bancada, nós temos que ter os poderes, especialmente esses poderes que têm uma feição técnica, muito bem constituídos, muito bem resguardados e sem entrar efetivamente na seara política. Então, a política ela não pode entrar da porta do quartel para dentro. A política não pode entrar da porta do tribunal para dentro. Esses poderes ou esses órgãos, essas instituições, têm que ser órgãos técnicos, órgãos de Estado e que não possam ter predileção por um lado ou por outro lado na questão política. Agora sim, Conrado. Só para fazer uma revisão que o Serrão estava falando, que as pessoas que estão nos quartéis pedindo para os militares intervirem no poder, não tem nada a ver com isso. A intervenção constitucional é um civil que faz, não tem nada a ver com os militares, é o presidente da República que faz, que vai trazer um equilíbrio a esses poderes. Novamente, se for necessário o apoio para colocar efetivamente essas ações, aí as forças militares têm que ser subalternas ao presidente da República. Não vai ter tanque na rua, não vai ter militares no poder, não vão fechar Congresso, não tem nada a ver com isso. Essa é uma visão que as pessoas têm muito deturpada, com muito tabu, afinal de contas nós vivemos um período muito doloroso
doloroso dos anos 60 até os anos 80, né? Mas isso tudo foi colocado na Constituição, essa solução a qual as pessoas estão pedindo nas ruas, pelos próprios sobreviventes do regime militar. E um detalhe, né, Conrado? Um detalhe importante. Pelo artigo 142, não é só o presidente da República que pode invocá-lo. Ele pode ser invocado também pelo presidente do Supremo Tribunal Federal ou pelo presidente do Congresso do Poder Legislativo, quaisquer dos poderes. É isso, é claro. É uma regra muito clara. Só que aqui no Brasil, a narrativa esquerdista atravessada, ela deturpa tudo. Tudo ela transforma em vitimização. A direita vai dar o golpe. É sempre esse papo furado que não aconteceu. Jair Bolsonaro, em nenhum momento de seu governo, agiu como golpista nem como fascista. Pelo contrário, está arriscado até sair do governo chamado de bobo, porque não jogou pesado contra inimigos que definitivamente nunca jogaram dentro das 4 linhas da Constituição.